Você que vai fazer a prova para analista, oficial de justiça ou técnico judiciário da área judiciária do próximo concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, não pode perder este vídeo, porque neste vídeo eu trago as matérias que mais caem, que mais são cobradas pela banca IBFC em 4 disciplinas jurídicas que eu leciono. Eu vou comentar tanto para o cargo de analista e oficial de justiça, como o cargo de técnico, as matérias de processo civil, processo penal e direito constitucional. Nessas 4 matérias, eu vou trazer para vocês as matérias, os assuntos que mais caem por ordem, tá? De cobrança pela banca do teu concurso, a banca IBFC. Então, fica conosco até o final para que você saiba todos esses assuntos e foque naquilo que importa. Então, vamos lá, vamos começar, tá aqui, ó, com o processo civil. Vamos começar com processo civil. E o assunto, pessoal, que é mais cobrado pela IBFC para o cargo de analista e oficial de justiça, eu vou começar com o cargo de analista e oficial de justiça, e depois eu comento o cargo de técnico, tá? O assunto que é mais cobrado é, obviamente, o procedimento comum. O procedimento comum que é subdividido em processo de conhecimento e cumprimento de sentença, a fase executiva do processo sincrético. Você não pode esquecer que o CPC de 2015, ele regulamenta o denominado processo sincrético, aquele que é subdividido em 2 grandes fases. Uma fase de conhecimento, uma fase cognitiva e uma fase executiva, que é do cumprimento de sentença. Pois bem, essa primeira parte representa 29,29% das questões que são cobradas em processo civil pela IBFC. E para facilitar ainda mais a tua vida, eu subdividi por assuntos. Note, provas, esse assunto tão desprezado pelos alunos, é o que mais contribui para a formação desse percentual. Ela contribui com 6,57%. Sentença e coadjuvada vem na segunda posição, com 5,05%. Contestação na terceira posição, com 4,55%. Julgamento em conformidade com o estado do processo, que fica lá na fase de saneamento, com 3,03%. E, por fim, 4 assuntos também muito importantes dentro da lógica do processo sincrético: petição inicial, cumprimento de sentença, reconvenção, que é na resposta do réu, e revelia. Cada um desses assuntos contribuindo com 1,52% do total desta matéria. Então, primeiro assunto que é mais cobrado, com quase 30% das questões, é exatamente o procedimento comum, tá? Vem comigo e aí vamos para a segunda parte, está ali em cima. Ó. Segunda parte, sujeitos do processo. Assunto que também muita gente despreza, achando que já sabe, chega na prova, aí erra. Aí depois não sabe por que deixou de passar no concurso. Não esqueça que sujeitos do processo contribui com 23,74% das questões de prova feitas pelo IBFC. E desse assunto, intervenção de terceiros, com 0,07% da prova. Veja, aqui no canal eu tenho vídeo sobre, hoje, a mais atual e mais estudada intervenção de terceiro, que é a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Veja, esse assunto, desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, ele é cobrado tanto na parte material do direito civil, e a primeira parte do vídeo é nesse sentido, como na parte processual do incidente de desconsideração, que é uma espécie de intervenção de terceiro. Então, assista esse vídeo no nosso canal, ele te dá uma base, e eu vou colocar mais vídeos sobre, obviamente, intervenção de terceiros. É o mais cobrado em sujeitos do processo. Depois vem das partes e dos procuradores, 6,57%, capacidades processuais logo abaixo, com 5,56% das questões
Aqui no nosso canal também, tem lá na playlist das aulas de processo civil, as três aulas de capacidades processuais, explicando tudo para você sobre esse assunto. Você domina esse assunto com 3 vídeos nossos aqui no canal de capacidades processuais 1, 2 e 3. Não perca essa oportunidade, tá? Está aí o segundo grupo de questões, de matérias que mais caem em questões da IDFC, tá? Veja, sujeitos do processo. Se você for somar o primeiro grupo com o segundo, você tem mais de 50% da prova. Então, olha o teu direcionamento, tá? Terceiro assunto que mais cai em provas IDFC, função jurisdicional. É aqui que aparece aquele assunto jurisdição, ação e competência. Contribui com 13,64%. E só competência contribui com 8,59% desse total aqui, tá? Então, competência é assunto muito importante. Aqui no canal também temos vídeos sobre competência. Se liguem. Vamos para o quarto tema, o quarto assunto que mais cai. Obviamente, os processos nos tribunais, né? Os meios de impugnação das decisões judiciais. E dentro dessa lógica, obviamente, o tema que mais cai é recurso. Veja, esse tema todo ele contribui com 12,63% das questões de prova e recurso com 8,08%. O interessante é que na IBFC ela colocou no edital do concurso TJ Pernambuco apenas a parte geral de recurso. Deixa eu sair aqui da frente que você nota. Veja, dos recursos, conceito, pressupostos, juízo de admissibilidade e efeitos. Então, veja que no edital não existe referência à parte especial de recurso. Não há matéria, não há no edital apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, enfim, não há, tá? É um ponto que chama a atenção. Ele cobrar só a parte geral para um cargo de analista. Vem comigo aqui, é a quarta posição. Vamos para a quinta posição, processo civil coletivo. Processo civil coletivo com 5,80% das questões de prova. Também me chamou a atenção eles não cobrarem ação civil pública. Note, eles cobram para o cargo de analista oficial ação popular, mandado de segurança e mandado de injunção, mas eles não cobraram expressamente a ação civil pública, né? Engraçado, cobrado para técnico, como nós vamos ver daqui a pouco, mas para analista passou batido. Será que foi um lapso, né? Será que vai haver retificação? Não sei. Agora não existe. E no meu modo de entender, como não está expressamente consignado no edital, não se pode cobrar, né? Logicamente. Eventualmente algumas bancas cobram e posteriormente a questão é até anulada. Vamos para o sexto ponto que mais cai. Atos processuais, pessoal, representando 5,05% das questões. Forma, tempo, lugar e prazos, 2,53%, e comunicação dos atos processuais, com 2,02%. Aqui eu estou falando, obviamente, citação, intimação e das cartas, né? Carta de ordem, carta precatória, carta rogatória, carta arbitral, então como meios, formas de comunicação dos atos processuais. Sétima matéria que mais cai, tutela provisória, com 4,55% das questões feitas pela IBFC. Claro, um analista tem que saber a tutela provisória. Tutela provisória que é subdividida em tutela de urgência e tutela de evidência. Ou, obviamente, analista tem que dominar o assunto. E aqui no canal, imagine, nós também temos vídeos sobre tutela provisória. Meu amigo, você não pode perder as aulas desse canal. Participem. Vá lá, indique para seus amigos, deixa o teu comentário, deixa o teu like e vamos para frente, vamos para cima desse concurso. Vem comigo, último ponto, processo de execução. Também com o mesmo percentual da tutela provisória, 4,55%. Claro, aqui no processo de execução nós estamos falando de execução lastreada em título executivo extrajudicial, como um título de crédito, um anoto promissório, um cheque, um debênture, uma CDA, né? Veja que nesse caso nós temos títulos executivos extrajudiciais lastreando um processo de execução. Daí o nome processo autônomo de execução, oitavo ponto do nosso conteúdo programático. Na sequência, eu já vou te mostrar a matéria de técnico judiciário,
aqui em processo civil. Veja, eu tive cuidado de subdividir também os temas um a um por ordem de importância. Primeira parte, que ela quer mais cobrado, com quase 30% das questões, o processo comum, o procedimento comum. Aqui, com todo respeito, o examinador aqui da IBFC deu uma derrapada, porque ele cobra procedimentos ordinário e sumário. Não existe mais procedimento sumário com a vigência do CPC de 2015. Essa diferença, essa dualidade era prevista no Código de 73. Hoje não é mais. Hoje, no CPC de 2015, nós temos o procedimento comum e os procedimentos especiais, tá? Mas um procedimento comum não é mais subdividido em ordinário e sumário, como era no Código 73. Então, deu uma derrapada aqui o examinador, o que ele está querendo falar é do procedimento comum. As partes, veja, que mais caem aqui, resposta do réu, revelia, cai muito, liquidação, né? Cumprimento de sentença, sentença e coisa julgada, beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, partes e procuradores. Aqui, litisconsórcio, intervenção de terceiros. Note que ele separa aqui a assistência, não sei por quê, porque a assistência é espécie de intervenção de terceiros, é intervenção de terceiros voluntária, tá? Ministério Público, perfazendo um total de 23,74% das questões de prova. De novo, se você for somar, dá mais aí de 50% já da prova, tá? Com esses dois pontos. Terceiro assunto, jurisdição, ação e competência, com 13,64%. Veja que não difere muito do de analista. Recursos na quarta posição, com 12,63%, né? Avançando aqui, nós temos atos processuais na quinta posição, com 10,65%. Reputo também um assunto, obviamente, importante para o técnico, você vai trabalhar com isso. O processo de execução, 6,45%, né, da prova. Sétimo, procedimentos especiais, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa, 3,2%. Veja, o curioso aqui é que o examinador da IBFC foi mais detalhista no cargo de técnico do que do cargo de analista. No cargo de analista, ele não cobrou ação civil pública e muito menos ação de improbidade administrativa. Aqui ele cobrou. Então, cuidado. Aqui ele cobra total. O processo civil coletivo todo para o técnico. E não cobrou lá para o cargo de analista. E, de novo, aqui nós temos uma derrapada no examinador da IBFC. Veja, observação, processo cautelar e medidas cautelares. Pessoal, hoje também não há mais regulamentação de processo cautelar. O que nós temos hoje, obviamente, é a regulamentação pelo CPC da tutela provisória. Tutela provisória que é subdividida em tutela de urgência e tutela de evidência. E a tutela de urgência subdivide-se, por sua vez, em tutela cautelar e tutela antecipada, tá? Então, cuidado com esse assunto importante. De novo, deu uma derrapada aqui a IBFC. Então, explicadas as matérias por ordem de importância que são cobradas pela IBFC em processo civil. Vamos passar para o próximo assunto, o direito civil, a próxima disciplina, que é o direito civil. Vem comigo, tá aí, ó, direito civil para o cargo de analista. Comecemos para o cargo de analista. Primeiro assunto, disparado, tá? Disparado aqui. Fato jurídico, teoria do fato jurídico. Negócio jurídico é o mais importante. O assunto total, teoria do fato jurídico, contribui com 28,74% das questões e negócio jurídico sozinho com 14,56% das questões, tá? Então é muita coisa. Segundo assunto, das pessoas, personalidade, capacidade, direitos da personalidade, tudo isso contribuindo, ó, com 17,24% do total. Só personalidade, capacidade e direitos da personalidade contribuem com 9,20% do total. Domicílio, que é um assunto que os alunos não estudam, né, porque acham um assunto fácil, e quando chega na prova, erram. Então, erram as questões. Cuidado. Domicílio é um assunto, junto com bens,
que tem um custo-benefício muito grande. É muito cobrado e é um assunto rápido e fácil de aprender. Domicílio contribui com 4,60% das questões e pessoas jurídicas com 3,45% da prova. Aqui, muito importante é, de novo, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Temos vídeo do canal com esse assunto completo, repito, tanto no direito civil quanto no processo civil. Estude esse vídeo, não assista, estude. É um vídeo completo, muito importante. Vem comigo, vamos avançar. Terceiro assunto que mais cai em direito civil. Direito das coisas, pessoal. Juntamente com os direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, anticrese, contribui com 10,73% da prova. Propriedade com 4,98%, posse 3,07% e direitos sobre coisa alheia, os direitos reais sobre coisa alheia, 1,53% em menor quantidade de questões. Quarto assunto em direito civil, despenca em prova, e você tem que saber, prescrição e decadência, com 9,96% das questões. Direito das obrigações em quinto lugar, com 9,58%. Lembrando que no direito das obrigações, a teoria do adimplemento e as modalidades das obrigações dominam. A adimplemento contribui com 4,21% desse total, veja, quase a metade, e modalidades com 3,07%. Então, eu estou falando daquelas regras de pagamento, a quem pode pagar, quem é que deve pagar, quem é que pode pagar, quem é que deve receber, qual é o tempo, o lugar do pagamento, o objeto, a prova do pagamento, tudo isso, tá? E nas modalidades, né? A obrigação de dar, de fazer, de não fazer, obrigação alternativa, obrigação solidárias, obrigações solidárias muito importantes. Então tá aí, quinto assunto que mais cai em direito civil. Vamos avançar dos bens, sexto lugar. Veja, 7,66% das questões. Veja, na IBFC, bens supera contratos na parte geral. Contratos na parte geral vem na sequência, em sétimo lugar, com 6,51% das questões. Responsabilidade civil vem logo atrás, com 4,60%. Esses 8 assuntos representam o grosso na matéria de direito civil. Contratos em espécie, 2,83%. E aí, nos contratos em espécie, se eu fosse você, eu daria foco naqueles que a IBFC mais cobra, que é contrato de compra e venda e o contrato de mandato, tá? Que eu já destaquei para você para facilitar. E, por fim, vem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, com 1,83%. O interessante aqui a se observar é que se nós estivéssemos falando de uma banca como o Sebrasp, esse percentual das questões de LINDB seria muito maior, muito mais superior, seria um número de questões bem mais elevado. Mas nós estamos falando aqui da IBFC, obviamente, nós temos um percentual inferior às grandes bancas, tá? Agora, cuidado, vamos agora para direito civil e técnico judiciário. Deixa eu voltar aqui. Tá aí, é um edital bem enxuto em direito civil para técnico judiciário. Nós temos ato jurídico e negócio jurídico, de novo, no topo, né? Contribuindo com 28,72% das questões. Pessoas naturais, pessoas jurídicas e domicílio, na sequência, com 17,24%. De novo aqui, se você somar, dá mais de 45%, quase metade da prova. Prescrição em decadência, 9,96%. Obrigações, 9,58%. Bens, 7,66%. Responsabilidade civil, com 7,60%. E prova do negócio jurídico, com 5,52% das questões. Veja, aqui no nosso canal também tem vídeo sobre prova do negócio jurídico, tá? Dê uma procurada aí na playlist sobre as aulas de direito civil que você vai encontrar. Estude esses vídeos, faça suas anotações e sempre revise. Então vamos lá, vamos avançar para o processo penal. Assista o nosso vídeo até o final para você ter essa noção, esse vetor de direcionamento tão importante que é esse vídeo, que é fruto de muito esforço, que deu trabalho para fazer, porque eu tive que, obviamente, investir tempo
para analisar as questões que a IBFC cobra e analisar outras bancas dos assuntos mais cobrados em tribunais para fazer esse paralelo, tá? E chegar a um percentual mais assertivo. Se você chegou até aqui, é sinal que você está interessado no vídeo. Se inscreva no nosso canal, coloque aí, aperta no sininho para você sempre receber os nossos vídeos. Os nossos vídeos sempre têm esse intuito educativo para elevar o teu nível e você chegar competitivo no dia da sua prova. Não esqueçam de compartilhar, deixar o like e vamos para frente, pessoal. Vamos para cima desse concurso, vamos investir, porque é um concurso realmente que compensa. Vem aqui comigo, vamos avançar, tá aí, ó, processo penal, analista e oficial de justiça, em primeiro lugar. Primeiro assunto, prova. A prova em processo penal domina o mundo do concurso. Muita gente não sabe disso, né? Tá aí, em primeiro lugar, prova. Veja, do exame de corpo de delito, das perícias em geral, interrogatório do acusado, prova testemunhal, documental, busca e apreensão, com quase 20% das questões de prova. E as provas em espécie contribuem com 14,46% desse total. O exame de corpo de delito e as perícias em geral é a prova em espécie que é mais cobrada, com 5,42% das questões sozinha essa matéria, tá? Em segundo lugar, inquérito policial, com 16,87%. Muita gente imagina que é sempre prisão, que vem logo de prova, né? Ou então, em primeiro lugar, prisão. Não. Primeiro assunto, provas. Segundo assunto, inquérito policial, com 16,87%. Ação penal vem em terceiro, com 15,66%. Nós estamos falando para a IBFC. Se fosse para a Sebrasp, esse percentual com certeza mudaria, mas IBFC é assim, tá? Vamos avançar aqui. Quarto lugar, prisão e liberdade provisória, 12,05%. Prisão em flagrante, a mais cobrada, com 4,82%. E liberdade provisória, 2,41% das questões, tá? Competência, jurisdição e competência em processo penal, 6,63%. Citações, aí entrando na fase dos procedimentos, né? Citações, intimações, sentença e nulidade, 6,6%. Recursos em processo penal tem uma incidência bem inferior em relação ao processo civil. Só vem na sétima posição, com 5,82%. Note que a banca ela foi cuidadosa em colocar tanto as disposições gerais dos recursos em processo penal, como os recursos em espécie, recurso em distrito, apelação, e aqui nós temos habeas corpus e seu processo. HC, pessoal, é nesse caso, não é recurso, mas é um meio, uma ação autônoma de impugnação. O HC, como um mandado de segurança, é uma ação autônoma de impugnação, que se diferencia do recurso exatamente por não ser manejada dentro da mesma relação processual que gerou a adesão impugnada. Fiquem atentos, que nós vamos debater em aulas essa diferença. Vem comigo, vamos para a oitava posição, tá aí, ó. Oitava posição, do juiz, do MP, do acusado, com 3,01%. E, por último, juizados especiais criminais, os GECRIMs, né, com 2,75% das questões feitas pelo IBFC. Então, está aí bem completo o edital para processo penal. Na sequência, vamos para técnico. Técnico é um edital também mais enxuto em comparação com o de analista. Então, nós temos, em primeiro lugar, a ação penal, porque para técnico não cai inquérito policial, tá? Não cai para técnico também, percebam, provas, não cai. Então, o primeiro assunto é a ação penal, contribuindo com 16,34% das questões. Em segundo lugar, prisão. Prisão temporária, prisão em flagrante, prisão preventiva e decorrente de sentença condenatória, prisão pena, né? Liberdade provisória e fiança, tudo isso contribuindo com 14,28% das questões de prova.
Na sequência, em terceiro lugar, recursos, né? Ele coloca também 2 recursos em espécie, apelação e recurso antidistrito, com 12,5% das questões. Em quarto lugar, nós temos o habeas corpus e o mandado de segurança, com 10,58%. Em quinto lugar, os atos processuais, com 8,48% das questões de prova. Atos jurisdicionais na sexta posição, com 7,84%. E, por fim, sujeitos do processo, com 5,92% das questões de prova. E aí, pessoal, nós chegamos, por fim, em direito constitucional. Não esqueça que em direito constitucional, o edital para analista e para técnico é idêntico, né? Então, o percentual, eu coloquei todos os 3 cargos, é muito parecido. Então, eu fiz só um, porque realmente a diferença que existe ela é insignificante. Então, vem aqui comigo, está aí o nosso edital de direito constitucional. Imagine o assunto que mais cai, direitos e garantias fundamentais. Primeiro lugar, com 18,50%. Organização dos poderes, na sequência, com 16,93%. Lembrem-se, poder legislativo e processo legislativo é a matéria que mais contribui com questões para a organização dos poderes, e o poder judiciário, que não pode deixar, você não pode deixar de estudar, visto que você vai fazer um concurso para um Tribunal de Justiça, tem que saber, contribui com 5,51%. Tá? Voltando aqui, organização do Estado, terceiro lugar, com 15,35%. Dentro da organização do Estado, note, a administração pública contribui com 7,68%. Ordem social, em quarto lugar, com 12,99%. Seguridade social tem o maior número de questões. Em quinto lugar, a lei da ação civil pública e a lei do mandado de segurança, que também aparece aqui, com 7,08%. Princípios fundamentais, em sexto lugar, lei do artigo 1º e artigo 4º, com 6,30%. Defesa do Estado das instituições democráticas, 5,2%. E, por fim, ordem econômica e financeira, com 3,8%. Beleza? Com isso, meus caros, nós concluímos aí essa análise para as quatro matérias que eu leciono. Processo civil, direito civil, constitucional e processo penal. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, nos comentários coloca aí o teu elogio, a tua sugestão, mas também diz eu quero. Porque se você colocar esse eu quero e eu considerar que teve muita repercussão, eu e muita gente deseja também ter esse parâmetro para direito penal e direito administrativo, eu farei, tá? Farei um outro vídeo contemplando essas duas disciplinas. Então, se você quer, coloque aí nos comentários, eu quero, tá? Que eu já vou entender o que é. Combinado? No mais, pessoal, só agradeço toda a atenção, todo o carinho de vocês. Forte abraço, compartilhem com teus amigos, deixa o teu like, deixa o teu comentário e vamos para cima desse concurso. Vamos juntos, até a próxima.